adenomiose e a endometriose são duas condições ginecológicas que afetam o tecido do útero, mas de maneiras distintas. Ambas as condições podem ser desafiadoras de diagnosticar, pois os sintomas podem ser semelhantes a outras questões de saúde e podem variar em gravidade. O tratamento para ambas também varia, por isso, consultar um profissional de saúde é essencial para obter um diagnóstico preciso e determinar a melhor abordagem de tratamento para cada caso individual. Saiba mais agora no Bendita Hora. Você vai saber mais, a gente vai aprofundar nesse assunto, presta atenção. A gente vai estar recebendo aqui a doutora Carolina Kurtz, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado. Por favor, pode sentar aqui. Que alegria receber a senhora aqui, que alegria saber que a senhora se dispõe a nos ajudar. Antes eu quero falar, eu acho muito importante, né, profissional de saúde, né, eu acho muito importante um médico que tem tantos afazeres, tanta coisa, ele consegue virar a televisão para ajudar tantas e tantas pessoas. Nós estamos falando para o Brasil inteiro, então são milhões de pessoas que de repente pode ter uma informação que pode mudar a vida dela. Muito obrigado por essa Eu que agradeço o convite e acho que é muito importante a gente fazer isso, né? A gente poder dar uma informação sem alardismo, sem nervoso. Isso. Tem tanta coisa errada na internet que você não conhece a origem, Ótimo. Que não é uma medicina baseada em evidência. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um assunto tão importante para tantas mulheres. Milembrando que 50% das mulheres podem sofrer de endometriose. Então, a gente fala de... Eu no começo falei de adenomiose e endometriose. Isso. Tá. A gente conhece muito, e a gente já viu falar, porque uma pessoa fala, eu tenho endometriose, conheço sobre... Existe diferença? O que é a adenomiose e o que é a endometriose? Então, vamos falar. Além de ser profissional da área, e o meu foco é para tratar essas mulheres que sofrem de endometriose e adenomiose, eu também sou uma paciente de endometriose. Olha, então sabe na prática, Então vamos lá, o que é endometriose, Padre Juarez? Primeiro de tudo, quando a mulher faz o ciclo dela, né, todos os meses, durando por volta de 28 a 30 dias, a camadinha de dentro do útero, que chama endométrio. Endométrio. É uma camada que tem dentro do útero. Isso, Então é o recheio. Eu costumo falar para os meus pacientes que é o miolinho do nosso útero, que é o forninho aonde um bebezinho vai se desenvolver. Que é o ninho, aliás, o processo chama nidação. Nidação, é isso mesmo. É um ninho, né? Um ninho. Exato. Então, no endométrio, padre, o que acontece? Ele cresce no começo do ciclo. Isso, vai crescendo. Vai crescendo, ficando gordinho. Aí a gente ovula. Aquilo é um tecido. É um tecido. Que ele vai se multiplicando, ele vai se dividindo para ficar cheinho. Ele é meio gelatinoso? Como que ele é? Ou não é? Então, ele vai ficar com essa consistência depois que eu menstruo. Antes ele é um tecido mesmo. É depois. Então, eu vou dividindo as minhas células, vou fazendo uma camadinha. Aí ele vai chegar por volta de 10 milímetros ali. Também não é uma coisa grande. É fininho. Não, é fininho. E aí a mulher ovula. Se ela ovulou, significa que ela está no meio do ciclo. Ou seja, o período dela está fértil. Isso, é esse momento. E aí, é nesse momento que, se ocorrer a relação sexual, pode ocorrer a fertilização, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, se junta, forma um zigoto e vem para casinha. E aí vai para casinha. Para aquele endométrio. Isso, para aquele endométrio. Fixar naquele endométrio. Ele vai fixar naquele endométrio. endométrio. Ele vai ser nutrido pelo endométrio. Isso, exato. Quando a gente não acontece essa relação sexual, o corpo fala assim, ei, pera, eu me preparei para receber um embrião, eu tô aqui pronto para engravidar. Vou ficar quieto? Vou ficar aqui? Não. E aí os níveis hormonais caem. Entendi. E aí o endométrio fala assim, bom, já que eu não tenho mais o que fazer aqui... Vambora, vamos descamar. Então é isso o endométrio. Aí, o processo natural de descamação, acontece a menstruação. Pronto. Isso. E como se formou aqueles capilares sanguíneos para nutrir, por isso que a gente sangra, por isso que forma coágulo, por isso que a gente acha que tem aquela aparência gelatinosa. É isso. Muito bem. Aí, isso é o endométrio funcionando como ele deve funcionar. Isso, exatamente. A endometriose, esse sufixo ose, ele significa uma coisa que não está certa. Exato. A endometriose, o que é? É você encontrar esse tecidinho que tem a capacidade de proliferar e sangrar fora do útero.
Na parte de fora do útero? Ele está em outros lugares. Ele pode estar no intestino, ele pode estar no ovário, ele pode estar na bexiga. Tem relatos de até no diafragma. O tecido que era para estar dentro do útero está em outro lugar. Exato. Ele não era para estar lá, ele está em outro lugar. Aí o que vai acontecer? Ele não é responsível, então aonde ele estiver, ele vai crescer. Entendeu? Gente, que coisa. E aí, quando ele cresce fora do útero, ele traz um problema. Então, traz as dores, traz um processo inflamatório, né? Quando ele está no ovário, ele chama de endometrioma. No ovário também pode ser? Também. E quando ele está mais para dentro lá do útero, ele chama adenomiose. Para dentro do... Para um pouquinho assim, Márcio, só para a gente ver o que... Só para a gente ver o que quando ela fala dentro do útero, para a gente entender. Isso. Tinha uma outra imagem que eram vários foquinhos, acho que aquela lá, o senhor ia conseguir entender melhor. Deixa eu tocar um pouquinho, só para eu ver, ficar de lado o útero, só para ver. Vai soltando. Aí, ó, para aí, só para ver. Só para... Aí, ó, parou. Parou. Aí. Posso ir lá apontar? Pode, por favor. Então vamos lá. Ali. Ó, aqui nessa figura a gente está vendo o útero, certo, Padre? Isso. Aqui é o útero, tá? Isso. Quando a gente fala do endométrio, a gente fala desse recheinho. Lá em cima. Aqui dentro, é bem aqui dentro mesmo. Lá em cima. É o recheio, é a cavidade. Quando a gente fala de adenomiose, é a parede. A parede, entendi. É a parede. Então, eu tenho o recheio, endometriose, que vai acontecer. Isso. E aqui, na parede, é a adenomiose. E a adenomiose também é um problema do mesmo jeito que... Exato, porque você vai sangrar, você pode ficar mais inflamada e dificultar para essa mulher ter um bebê. Pode a mulher ter endometriose e adenomiose ao mesmo tempo? Pode. Nossa, então são duas coisas que ela vai ter e duas coisas que vão complicar. Exato. Olha que coisa. Todas as mulheres podem ter endometriose? Todas as mulheres podem ter endometriose. Por quê? O que acontece? A gente não é fechadinha. As trompas uterinas ou tubas uterinas, elas fazem a comunicação para levar o espermatozoide para que ocorra a fecundação, certo? Isso. Uma das teorias é por conta desse fluxo, o endométrio ele pode voltar para a cavidade da mulher e se fixar em outros órgãos. Em outros órgãos. Entendi. É isso, é uma das teorias. Ó, gente, as cólicas menstruais podem indicar se algo está bem ou não? Veja o VT, depois eu vou perguntar, porque cólica é uma grande queixa das mulheres, né? As dores no baixo ventre, também conhecidas como cólica menstrual ou dismenorreia, são frequentes em muitas mulheres durante o período menstrual. Elas podem vir isoladas ou associadas a outros sintomas. Enquanto algumas mulheres praticamente não sentem dor, outras podem até ter dificuldade em cumprir tarefas simples do dia a dia. A Espanha, por exemplo, é o primeiro país ocidental a garantir a licença médica para as trabalhadoras que têm muitas cólicas menstruais, o que não ocorre no Brasil, ainda que 15% das mulheres, em média, tenham cólicas intensas. Até que ponto a cólica menstrual é normal e quando buscar ajuda médica? As dores muito fortes podem indicar outros problemas de saúde? Continue com a gente no Bendita a Hora e saiba mais sobre esse assunto. Vamos lá. Cólica, é normal ter cólica todo mês? Vamos lá. Padre, dor não é normal a gente ter. É ponto final. Dor não é normal a gente... sinal de alguma dor não é normal a gente ter. E outra, a gente passa por tanta alteração hormonal, a gente passa pela TPM, a gente sofre com os altos e baixos dos hormônios, e ainda mais você ficar sentindo dor. Então, é assim, não é para ter dor, tá? Então, vamos lá. O que acontece na cólica da endometriose? Por que ela é um sinal? A endometriose, ela dá 2 sinais importantes. Cólica e infertilidade. Isso. São as 2 principais preocupações da gente com relação à endometriose. Mas sabe qual que é o difícil, padre?
a gente leva de 8 a 12 anos para fazer o diagnóstico de endometriose. Você tá brincando, não é uma... Essa que é a dificuldade. Não é um diagnóstico que você faz... É, porque o que acontece? A adolescente está lá sentindo dor, aí vai, faz os exames, não acha nada, aí já acha, eu não tenho endometriose, eu não preciso mais me preocupar, é cólica normal. E não é isso. Você precisa continuar o acompanhamento, porque essa demora do tratamento, você acaba subestimando os dados. Mas, por exemplo, existe, na queixa das mulheres, existe aquela cólica, que a senhora até falou, uma cólica normal, existe aquela cólica incapacitante, que as mulheres não conseguem. Essa cólica terrível, ela já é uma coisa que está mostrando alguma coisa. Mas até as cólicas leves. É, também? Até as cólicas leves. Entendeu? Olha. É claro que a gente sabe assim, as mulheres, elas acabam, a dor, padre, sempre tem um componente objetivo, isso, que é aquela que leva o comunicado para o cérebro e volta, isso é o objetivo, isso a gente não interfere. Mas tem o componente subjetivo, que é aquilo meu. Então, assim, a gente não existe um grau de dor para a gente falar que é uma dor normal, porque dor não é normal. Então, não é normal. Entendeu? O problema é, por exemplo, a endometriose, ela dá outros sinais. Então, a paciente muda, tem a dificuldade, às vezes, para ir no banheiro, pode ter a diarreia, sempre perto do ciclo menstrual. Sei. Por quê? Porque o tecidinho da endometriose está lá. Aí ele recebe o estímulo hormonal, vai menstruar, vou dar dor para a paciente, vou dar alteração para a paciente. Então, a gente tem que ficar prestando atenção se as pacientes têm sintomas cíclicos, padre. Ah, entendi. Se toda vez que ela vai menstruar, ela tem dor, toda vez que ela vai... A gente, assim, levantou o sinal de alarme e precisa investigar. Doutora, a senhora falou que o outro sintoma é a ocorrência é a infertilidade. Então, a endometriose pode tornar uma mulher infértil? 50% das mulheres que sofrem de endometriose, elas têm infertilidade. Tá brincando. Mas existe, de repente, a descoberta da endometriose, você pode fazer o quê? Um acompanhamento, um tratamento, de repente? Porque, na verdade, ela não é infértil porque ela não é capaz de ovular. Ela é infértil porque ela não é capaz de Exato. Gerar. O que acontece? Como que a gente conversou? Lembra que a endometriose, ela pode pegar qualquer órgão? Isso. Ela pode pegar qualquer um. Vá que essa endometriose vai e pega bem a tuba uterina dela. Isso. Aí pode fazer uma obstrução, o espermatozoide não consegue chegar, entendeu? Ou, se chega, a hora que volta o bebezinho, dá uma gestação ectópica, porque ele para naquele lugar. Ectópica é aquela que falava gravidez tubária. Isso, gravidez tubária. É isso mesmo. Fica na isso mesmo. Né? Então, você pode ter essa dificuldade. Se a endometriose estiver no ovário, vai mexer na reserva ovariana dessa paciente. Vai ficar mais difícil para essa paciente conseguir ovular e engravidar. Então, a depender da localização da endometriose, ela pode trazer as complicações para a mulher. E só mesmo o fato dela estar inflamada, porque a gente fica muito inflamada na endometriose, pode prejudicar também a função das trompas e tudo mais. É sério. Agora tem uma pergunta que eu vou fazer para a senhora. A senhora quer café? Não. Aceito. Pegou no meu ponto fraco. Quem contou pra ele? Mas pra senhora, a senhora tomar café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Que pena. Porque, olha, o café sem açúcar é muito ruim. Nossa. Obrigada. Você tem uma música do café, olha. Pode tomar, fica à vontade, viu? Fica à vontde. Porque a gente pode continuar conversando. Tá uma delícia. Tá bom? Tá bom, não é cinematográfico. Eu sempre tive essa curiosidade. Foi a Karina que fez? Karina, você acertou. Parabéns, viu? Karina, ótimo, viu? Aqui, olha, tem alguns outros sintomas, problema, que de repente, mulher que possa ser confundido com cólica, por exemplo, assim, questão, alguma outra coisa que de repente ela fala, não, isso é cólica, é normal. Pode ser cólica intestinal. Que é parecido? Que é parecido, né? Por que é parecido? Porque o intestino... Você sabe que para nós homens sempre é uma dificuldade a gente entender quando a mulher reclama de cólica, sabe? Porque a gente não consegue entender, que diz que é muito terrível mesmo, né? É forte. Né? Ontem mesmo eu fui fazer uma sessão de acupuntura por conta da minha dor de endometriose. Endometriose, olha que coisa, por causa da cólica. Não, eu tenho uma sobrinha, minha sobrinha mora comigo. Ela tem dores horríveis, assim, de cólica. Eu falei, meu Deus do céu, coitada. Eu falei, Lídia, você tem que fazer uma coisa, não é possível. Todo mês um sofrimento atroz. É verdade. Eu cuido dela. Olha, né? Eu cuido dela. Mas, e a gente não tem essa noção do que seja essa dor, né? O importante, padre, é assim, é a gente não estigmatizar, né? Não falar assim, vamos colocar uma etiqueta em todas as mulheres. Eu tenho cólica
eu tenho endometriose. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer alertar, e acho muito bacana esse tipo de entrevista, é para que você, mulher, que tiver com cólica, vá procurar ajuda. Isso. Não se automedique, né, padre? Não vai lá na farmácia que você já conhece o farmacêutico, ele te dá anti-inflamatório, ele te dá dor. Tem propaganda na televisão, Buscopan, Buscofem, tudo. Isso é um problema também, não é possível, né? Porque... E tem coisas que dá para fazer, né? Então, assim, a endometriose, ela tem tratamento clínico, ela tem tratamento cirúrgico, ela tem tratamento hormonal. Assim, não sofra, né? Eu acho bacana essa questão da Espanha. Interessante, eu não sabia disso. Da dor, acho isso muito legal, mas eu acho que a gente precisa ser avaliado. Padre. Agora, pode tomar. No caso de uma pessoa que tem endometriose, foi diagnosticada com endometriose, ela provavelmente ela vai ter um pouquinho mais de problema para engravidar. Isso. Então, ela precisa ter um acompanhamento mais de perto. Né? Isso. E outra, né, padre? A gente sabe o seguinte: a gente não tem como reestabelecer a parte da reserva ovariana, que são os nossos folículos. Isso mesmo. Então, a orientação que eu deixo para você que tem endometriose, toma cuidado para sair operando uma endometriose, para sair, porque se a sua endometriose estiver no ovário, a sua reserva ovariana pode ser prejudicada e a gente não tem como voltar atrás disso. Não tem, porque os óvulos são feitos na gestação, né? 20 semanas de gestação, a gente já tem um número máximo de folículos, padre. Pronto, é aquilo que tem. Então tem que ser, aquilo tem um tesouro que precisa... O nosso tesouro, eu falo para os pacientes, não conta para ninguém o seu tesouro, fica quieto. Que tem que ser muito. Exato. Agora, a endometriose pode trazer alguma sequela, alguma coisa na vida da mulher? Então é assim, ó. A endometriose, quando ela não tratada, padre, não acompanhada, ela pode trazer essas questões intestinais. Ah, tá. Ela pode dar uma obstrução intestinal e aí você acaba até tendo que operar essa parte de lesão das alças, né? Então, mais isso daí. Então, ela vai estar relacionada, por exemplo, e aí elas acham, né, que na menopausa eu não vou ter mais problema de endometriose, né? Eu ia perguntar agora. Então, na menopausa, cessaria? Não, a menopausa, ela vai estar lá, né? Ah, tá brincando. Ela não é assim. Então, assim, você vai ter que ter um tratamento específico com outro olhar para tratar essa endometriose na menopausa, padre. Gente do céu, não é possível? Olha que coisa. Exato. Mas é uma coisa, então, que pode acompanhar a mulher... E outra, elas acham que quando tira o útero, padre, resolve tudo. Não? Não resolve. Meu Deus do céu! Porque você falou que pode ser... Traga verdade, eu acho que o padre vai ficar meio decepcionado comigo hoje. Porque você falou que pode ser em qualquer lugar, o tecido... Só você tirar só do útero, não pode ser em outro lugar. É verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta, vai parecer bem besta e tal, mas então é só a mulher que pode desenvolver endometriose? Sim, só mulher. Só mulher. Só mulher que pode desenvolver endometriose, só mulher. Não tem como. Está ligada à questão dos hormônios. Do endométrio. Do endométrio. Quem tem endométrio? As mulheres. Pronto. O homem não tem O fato dela ter endométrio, esse endométrio pode vir em outros lugares, mas é porque... Pode ser até de nascença. As teorias da endometriose são essa. Ou aquele tecido, quando a gente era um embriãozinho e começa a se dividir, ele divide, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Entendi. Então pode ser lá do nascimento. Sei. Entendeu? E pode ser da menstruação que volta também. Então tem várias teorias. Que volta. A gente não consegue falar assim pro senhor, padre, olha, só tem endometriose, a causa é só essa. A gente não consegue ainda hoje em dia. Nossa, então... tem muito, deve ser muito estudado, deve ter tudo, mas ainda tem muita coisa que não tem, que a gente ainda não sabe explicar completamente. Isso mesmo, o ovário policístico pode ser confundido com endometriose? É a pergunta que está chegando pra gente aí, pode ser? Então, vamos lá. O que é o que é ovário policístico? Então, vamos lá, o que é o ovário policístico? Ovário. Isso. Endometriose ou endometriose. Aqui no útero, certo? Ovário policístico é assim, padre. É quando você tem uma alteração da parte ovulatória da mulher, tá? Então, a gente, mulher, pra gente fazer o pico da ovulação e a produção de cascata hormonal, a gente tem que ter um estímulo do hipotálamo, hipófise e chega lá no ovário, certo? Por algumas mulheres, que a gente também não consegue dizer o porquê, tá? Elas alteram a frequência desse pulso de hormônio. Tá. Eles mudam a amplitude da produção, tá? E aí começa a ter essa alteração lá nos ovários, vai ter um pouco aumento mais da insulina, e aí ela fica com o ovário cheio de cistinhos. Cisto. Isso, são várias bolinhas que você vai ver assim no ultrassom.
E aí, com isso, ela começa a ter alteração da ovulação. Ah, entendi. E aí, ela não ovula. Aí fica um monte de folículozinho lá dentro do ovário. Então, ela não faz o pico do LH. Fica lá o folículo lá, mas ele não... O folículo cresce, mas ele não ovula. Ele cresce, mas ele não ovula. Não vinga. Isso. Então, ele é uma patologia ovariana metabólica, porque vai estar relacionado com a insulina, com diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, se não tratadas, mas ela é ovariana, padre, tá? Endometriose, ela é uterina. No útero. Ou seja, a gente até sabe, né, uma influenciadora que colocou, que descobriu endometriose e ovário policístico. Endometriose e ovário. Ok, você pode, mas não pode confundir, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa, outra coisa. A paciente da endometriose, ela ovula, ela cicla, ela produz o endométrio, mas ela sente dor. Isso. No ovário policístico, ela não chega a ovular, então os ciclos dela são aquelas pacientes que falam assim, doutora, eu menstruei faz 60 dias, eu tenho 5 ciclos no ano. Então ela não ovula, ovula. Tanto endometriose quanto ovário policístico, tem tratamento. Tem tratamento. Tratamento clínico ou tratamento cirúrgico? A endometriose tem os dois, o clínico e o cirúrgico. Sei. O ovário policístico, a gente só deixa para operar, padre, muito raramente, porque o que a gente faz do ovário? Ele não está cheio de cistinho? Sim. Então você vai na cirurgia e faz uns pontinhos para tentar tirar. E falar, vamos tentar voltar a produzir. Uma paciente minha conseguiu engravidar desse jeito. A gente não conseguia com tratamento. Daí eu falei, olha, a opção que eu tenho para você é a gente tentar fazer um drilling ovariano, que é isso, é você fazer 5 pontinhos assim no ovário e tentar voltar. Nasceu o Pedro, lindão. Beleza, tá vendo? Então tem tratamento, e é só a gente procurar e realmente ir atrás, eu acho que é importante isso. Queria agradecer a doutora Carolina, que simpatia, que clareza na exposição. Eu Obrigado. adorei estar aqui Foi muito bom, olha, muito bom. Eu queria que você seguisse a doutora Carolina no Instagram. Atenção, vou dar um Instagram agora para você seguir, para ter uma palavra abalizada. É muito importante, gente, internet não é lugar de informação. Mas é importante, você procura um profissional, procura uma pessoa, procura um médico, pelo amor de Deus. Influencers não são médicos, não. Eu acho que contar a história, a experiência deles é uma coisa, né? Agora, por isso que é importante. Aí perde tempo, né, padre? É verdade. Quando a gente fica seguindo os outros e não vai no médico, perde tempo de diagnóstico, né? Então você vai seguir a doutora Carolina, atenção, no Instagram, @dra.carolinacursi. Tá aí, ó, para você ver. @dra.carolinacursi, tá bom? Pode seguir lá para você ter todas as informações corretas. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei imensamente feliz de te conhecer pessoalmente. Eu fiquei mais feliz ainda. Obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo e voltamos rapidinho.